Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Multiartes Podcast. E hoje nós vamos conversar com ele, que é ator, produtor, diretor e roteirista. Eu falo de Roberto R. Filho, que para muitos é conhecido como Betinho. Betinho, seja bem-vindo ao Multiartes Podcast. Obrigado, Iraci Franco. Boa noite a todo mundo que em algum momento vai acompanhar. Eu não sei o horário, mas quero agradecer muito ao Multi Artes Podcast, né? Ao Centro de Artes e Produções, que é comandado hoje por Iraci Franco, que sempre Isso, está convidando aí essa galera que precisa de uma visibilidade para mostrar o nosso valor nesse meio tão progressivo, né? Podemos assim dizer. verdade. E agora vamos lá. Me diz aí, Betinho, como nasceu o personagem Betinho e o que ele representa para você? Gente, é um pouquinho complicado falar sobre essa questão da criação de Betinho, né? Porque, assim, eu acho que ele é uma criação e que traz uma certa representatividade que até então a gente, como LGBT, não tinha muito, e tudo que a gente tinha de LGBT no audiovisual tinha que ser ou segundo plano de uma forma cômica, ou então um drama em que o personagem tem que morrer no final. E eu fui uma pessoa que, antes mesmo de me descobrir na área, eu realmente, assim, assistia muitos filmes. Meu gênero favorito é o terror, mas com certeza eu não perdia nenhum dos filmes com a Cameron Diaz fazendo comédia romântica. E eu acho que eu me espelhei muito nos filmes da Cameron Diaz para criar esse personagem que ele tivesse uma relevância e identidade própria e que não fosse colocado ali como segundo plano para fazer os outros rirem. Porque a maioria dos filmes trazia muito essa identidade que um personagem LGBT só está ali para fazer você rir. E não, eu acho que como hoje uma pessoa que representa essa comunidade também, eu acho que a gente tem história, eu acho que a gente tem protagonismo, e eu acho que a gente merece contar essa história de uma forma protagonista, sem precisar trazer uma coisa que seja um chocalho, ou então até mesmo um dramalhão, né? Que é o que mais se acostumam a fazer. Mas eu acho que Betinho nasceu mesmo de uma força muito grande, porque eu acho que um dos melhores humoristas, atores, comediantes, foi o nosso querido Paulo Gustavo. E eu assisti todos os filmes Minha Mãe é uma Peça, e o filme que me marca muito é o Minha Vida em Marte, que ele faz com a Mônica Martelli. É um filme muito lindo que fala sobre amizade e sobre o amor dessa amizade. E eu acho que eu me espelhei muito nessa coisa e, tipo, eu já tinha um personagem
para desenvolver histórias LGBT. O que eu ainda não tinha era como eu iria estabelecer essas relações. Então, Paulo Gustavo, para mim, foi uma pessoa que eu pude estudar bastante em questão humanitária, porque o Paulo Gustavo, além de ser um incrível ator, ele era uma pessoa ao extremo humano. Quem conheceu ele sabe disso, e quem não teve essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente sabe através de muitas ações sociais que ele desenvolveu. Eu acho que Betinho tem um pouquinho do Paulo Gustavo, só que ele também, o Betinho tem um pouco de cada pessoa que faz parte da comunidade LGBT e que hoje ela vive de forma invisível nessas produções. E o Betinho, ele representa para mim um pouquinho de tudo, inclusive um pouco de mim mesmo. Porque, assim, tem muitas histórias do Betinho que eu conto através da minha experiência pessoal. Dá para sentir um pouquinho do Betinho em você. Do digital ao palco, como foi essa transformação dos vídeos do Betinho para o Betinho Show? Então, eu lembro que em 2015, entre 2014 e 2015, eu já estava com uma ideia de querer trabalhar vídeos semelhantes ao Porta dos Fundos, que eu também acho é, um outro programa, digamos assim, né? Um outro formato audiovisual muito interessante, e inclusive pelas críticas que eles colocam, mediante as piadas e tudo mais. E eu achei aquilo show e fantástico. Então eu quis trabalhar muito essa coisa mais pro lado cômico, até mesmo porque toda a minha carreira ela foi em degraus da comédia. Mas quando foi em 2019, foi quando eu já tinha estabelecido alguns textos, algumas histórias de um personagem dessa comunidade, dessa representatividade da comunidade LGBT, e até então não tinha nome. E eu mandei assim os primeiros textos para alguns amigos e eles disseram assim: Roberto, isso aqui é sua cara. Eu acho que esse personagem tem que ser você. E eu levei um tempo até realmente processar do porquê esse personagem teria que ser eu. E eu peguei essas histórias, li, reli e vi que tinha um pouco do Roberto naquele personagem. Para não levar o nome Roberto, então eu criei aquele, digamos, apelido carinhoso que a gente dá para alguns amigos, né? E daí eu nomeei como Betinho. E Betinho, para Betinho mim, Júnior. hã? Betinho Júnior. Betinho Júnior. E Betinho, para mim, foi um grande divisor, porque o que aconteceu? No final de 2019, eu estava com a pretensão de realmente trabalhar esses textos que eu já tinha criado. E eu vim para a Bahia, mais específico para Juazeiro da Bahia. É, eu filmei dois episódios, voltei para o Rio às pressas porque eu ia trabalhar em um longa-metragem. Mas na minha mente já estava o seguinte: quando fosse abril de 2020, eu ia voltar para a Bahia só para gravar a primeira temporada de Betinho com esses episódios. E infelizmente aconteceu que veio a pandemia. Foi uma coisa assim muito lamentável que aconteceu na vida todas as pessoas no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que a gente perdeu quase 1 milhão de pessoas para essa doença horrível. Mas falando nesse momento como artista, a gente teve que, digamos, se reinventar. E o tempo que eu passei em casa, eu produzi alguns vídeos extras de Betinho. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: Roberto, é, tem um projeto de várias empresas que vão começar a premiar pessoas artistas que estão em situação de
de ficar em casa, né? E daí eles vão dar uma graninha para quem produzir um vídeo legal. E eu já vinha produzindo pelo menos 2 vídeos de Betinho. Quando ela me falou isso, aí eu gravei o terceiro episódio. O terceiro episódio se chama Betinho Bloqueado, que fala sobre o momento que não só Betinho, mas muitos brasileiros viveram, que foi quando é que vai sair esse auxílio emergencial? Porque quando a gente se cadastrava e entrava no site, aparava análise em desenvolvimento. Então, tipo, quer saber? Vou brincar com isso e vou fazer um vídeo sobre isso. E acabei fazendo esse vídeo e eu realmente não esperava absolutamente nada. E quando eu mandei para esse festival online, Betinho foi premiado. Então, tipo, oi, eu acho que tem uma doçura muito bacana em Betinho. E acabou que alguns meses depois eu resolvi voltar para a Bahia, porque essa, essa pandemia, ela acabou dificultando a vida de muitas pessoas que tiveram que abrir mão de suas vidas e voltar para suas origens. Para mim, foi triste porque eu gostaria muito de ter ficado no Rio, né? Mas assim, a gente sabe também até onde vai as nossas condições e limitações, e eu decidi voltar para a Bahia porque daí eu estaria com minha família. E querendo ou não, aqui teve um outro festival online. E daí eu participei com o mesmo vídeo de Betinho. E o resultado é que a gente ganhou mais um prêmio. Então, Betinho começou a acumular muitos prêmios, porque depois desses 2 vídeos veio a Lei Aldir Blanc para poder ajudar o artista que estava, né, em casa. E acabou que, no final das contas, a gente conseguiu aprovar 2 projetos. O primeiro foi um filme em curta-metragem, Betinho Mais Cor, Mais Amor, e depois a gente conseguiu aprovar uma websérie também de Betinho com a primeira temporada. E por incrível que pareça, o filme Betinho Mais Cor, Mais Amor, ele foi chamado para um streaming que é voltado para filmes LGBT. A gente participou de alguns festivais e ganhamos em um. E depois, um ano depois, a websérie Betinho, primeira temporada, a gente também participou de exibições, inclusive no Rio Web Fest, e, e a gente também ganhou um festival em primeiro lugar. Depois de um certo tempo vendo toda a força desse personagem, eu percebi que Betinho já tinha contado sua história em vídeos para redes sociais, em filmes em um filme curta-metragem, em uma websérie. Faltava alguma coisa. Um teatro. E foi daí que nasceu o Betinho Show, que é quando ele entra em cena para falar sobre todos os relacionamentos que não deram certo de forma alguma. Então, Betinho Show nasceu depois de uma grandiosidade enorme de Betinho nessa categoria do audiovisual. Muito show. Muito, né? Mas me diz uma coisa: você é ator, é diretor, roteirista, produtor. Como é que é isso num projeto? Como é que você faz para ter essas multifunções? Olha, Iraci, sendo bem honesto, essa pergunta me faz lembrar um pouquinho de como tudo começou. Porque, assim, a minha vida inteira eu sempre tinha batido o martelo de que eu seria um professor de inglês ou de matemática, que eram 2 matérias que eu amava muito na escola. E tudo isso mudou quando eu fui fazer o ensino médio, porque a professora me chamou, aliás, chamou a nossa turma, né, o primeiro ano, para poder fazer um espetáculo. E todo mundo, por alguma razão, me escolheu para fazer o texto e, consequentemente, dirigir. E eu falei, gente, eu não sei como é que faz isso, não. É, E acabou que eu tive que fazer essas paradas. Resultado,
A nossa nota final da unidade foi um 10. E eu fiquei assim meio que surpreso porque eu não estava lembrado do que realmente a gente tinha feito de trabalho, de prova naquela unidade para a gente ter tirado 10, ainda mais a sala inteira. Então, a professora do nada chega para mim e fala: Roberto, o que é que você quer fazer quando concluir o ensino médio? E eu falei: olha, eu quero ser professor de inglês ou de matemática. E ela falou: desista. É o porquê, seu negócio é ser artista. E quando ela me falou isso, eu parei algum tempo da minha vida e fiquei refletindo o que é ser artista, principalmente numa cidade como Sobradinho, Bahia, que até então, nesse período, nessa época, não tinha nada que favorecesse o artista local. Não tinha curso, não tinha um centro cultural. Então, o meu questionamento era: como é que eu vou virar um artista numa cidade em que não tem esse desenvolvimento cultural? E eu lembro que passou um tempo, um amigo meu, Marcos Velasque, ele entrou em contato comigo e falou assim: Roberto, o Hertz vai fazer um filme aqui em Juazeiro. Já que você é tão louco por cinema, vem, procura ele. Ele trabalha lá na Secretaria de Cultura. Você pede para falar com ele, fala para ele e ele vai te chamar. E eu falei: nossa, Marcos, mas e se ele não me chamar? O não você já tem. O negócio é procurar. E eu era uma pessoa muito mais louca, ou muito menos louca, do que eu sou hoje. A questão é que no dia seguinte eu levantei, peguei a passagem e fui para Juazeiro, que fica a 50 quilômetros de Sobradinho. Então, quando eu cheguei lá, eu fui para a Secretaria de Cultura. Quando cheguei lá, eu já fui entrando na sala dele: ó, meu nome é Roberto, eu tenho um sonho de trabalhar com cinema e não sei o quê, blá, blá, blá. E o Edson olhou para mim e falou: ih, mais um louco. Esse aí vai ser doidão. Esse aí eu acho que vai parar na metade do caminho. E ele me ofereceu um curso de cinema. E eu fui fazer esse curso. E no final ele olhou para mim e falou: nossa, você é bom. E daí me chamou para fazer parte do filme dele. Eu entrei como estagiário de produção no filme Açúcar Amargo. Então, esse foi o meu primeiro contato com o audiovisual. E foi, assim, uma experiência incrível, porque eu acho que ali eu comecei a me interessar muito pela questão de produção. Só que eu também estava naquela fase de querer atuar. E quando terminou o filme, eu voltei para Sobradinho e fundei a COTES, a Companhia Teatral de São Francisco. E foi daí que eu comecei a realmente me jogar em todas as funções. Por quê? Porque eu comecei a escrever roteiro, comecei a dirigir, comecei a produzir, comecei a atuar. Aí ali eu comecei a meio que pegar um pouquinho, né, da gingada do artista e fui jogando isso nos demais trabalhos. Então, assim, hoje eu posso dizer para ti que é gratificante, é árduo, é um pouquinho pesado, mas assim, eu acho que quando a gente se propõe a trabalhar uma produção e você quer realmente que ela aconteça, você é capaz de se transformar em 10 pessoas. E eu tenho, assim, digamos, um certo orgulho dessa coisa de estar nessa multiplicação, nessa multifunções, porque eu vi que teve muitos produtores e diretores que começaram dessa forma. E então, assim, é muito bom essa loucura. Demais, concordo plenamente. Betinho Mais Cor, Mais Amor teve destaque em festivais, como você mesmo falou. Agora, me diz que mensagem você queria transmitir com esse trabalho? Eu acho que Betinho Mais Cor, Mais Amor, ele já deixa, digamos, muito claro, né, a mensagem que é tipo, no curta a gente acompanha Betinho falando sobre as experiências dele com relação ao amor, né? E numa breve cena a gente também tem um momento em que Betinho assiste denúncias de casos de homofobia e tudo mais.
E eu acho que no final das contas, o que ele quer deixar muito bem claro para o espectador é que, independente da sexualidade das pessoas, a gente realmente está atrás apenas de ser mais uma pessoa que possa ter o dever e o direito de amar. Então, Betinho mais cor e mais amor, ele deixa isso muito bem claro já na última cena, né? Que é quando o personagem de repente já está desacreditado desse amor e ele acaba conhecendo o Miguel, que é interpretado por Rafael Neres, né? Ator aqui de Juazeiro, Bahia. E naquele momento eles têm aquele fogo de estar brigando, mas ao mesmo tempo eles começam a ver coisas incomuns entre eles, e quem sabe dali possa nascer um possível amor, né? Quem nunca pensou em viver um grande amor? Essa é que deveria ser a pergunta, na verdade. Que é complicado, mas eu acho que todo mundo já pensou. Mas realmente, é, se apaixonar é fácil, namorar é fácil, agora viver um grande amor não é fácil. Pessoal, eu estou aqui conversando com o Betinho, Roberto R. Filho, mais conhecido como Betinho. Se você está gostando dessa entrevista, dê um like, é, é, aproveita, se inscreva, ativa o sininho, mande mensagem para dizer o que você está achando dessa entrevista e, claro, compartilhe para mais gente assistir a esse espetacular Betinho. A R Filmes é sua produtora. Como ela surgiu e que tipo de projetos você prioriza? Ai, meu Deus. É um pouquinho complicado quando eu tenho que falar sobre essas coisas de origem, porque parece que vocês estão lendo um livro. Eu volto muito no tempo. Mas, assim, quando eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, eu comecei a muito crescer e conhecer realmente o lado do audiovisual no solo carioca. E por essa razão, ali eu comecei a perceber que muito dos profissionais precisariam abrir uma empresa para poder receber seus pagamentos. E até então, quando eu estive lá nesse processo, quem tirava minhas notas fiscais era meu chefe, o Daniel Fontoura, e com isso eu fui levando a vida, né? Até que teve um filme que eu estava trabalhando, que foi Os Suburbanos, o filme. A, a diretora de produção maravilhosa, Luciana Mota, ela chegou para mim, sentou comigo, olhou para mim e falou: Beto, eu sei que você gosta, eu sei que você ama muito Dani Fontoura, que é o seu pai, mas deixa eu te falar uma coisa. Abre tua empresa, faz isso, vai ser bom para você e tal. E eu fiquei, gente, como é abrir uma empresa? Eu não sei o que é isso. Até hoje eu de CLT eu só tive um trabalho na minha vida inteira e foi na Rede Globo. Então eu não sei nem como é ser empresário, pelo amor de Deus, ainda mais nessa área. Aí acabou que não, tudo bem. Então eu pesquisei, né, todos os requisitos necessários, fui, abri a empresa. E na hora de dar o nome, eu sempre ficava me questionando que nome fantasia eu utilizaria. E eu preferia utilizar muito a primeira letra do meu nome, Roberto, AR, como uma referência de ser produtora de filme. Então, naquele momento, quando eu decidi abrir a empresa, não seria apenas uma forma de tirar nota fiscal, mas seria também uma forma de produzir meus projetos pessoais.
Então, desde que eu abri ela, eu tenho, assim, só agradecer todas as oportunidades que eu tive de poder produzir meus projetos através dela. E, assim, é uma coisa que me deixa muito lá em cima no sentido de realização. Então, a R Filmes, ela surgiu dessa necessidade de se vincular a essas obras grandiosas, né? Como também na necessidade de produzir meus sonhos, que até então eu acho que nessa situação, nesse quesito, nós somos responsáveis por esses nossos projetos. E a R Filmes, ela tem me dado o que eu acho que ninguém pôde me dar. Eu tenho curtas, eu tenho webséries, eu tenho documentários, eu tenho publicidades. Então, assim, a R Filmes para mim foi a coisa mais feliz que eu pude ter depois de 2018. Ai, meu chamego! Betinho, para você, faz alguma diferença contar a história em audiovisual, ou no teatro, ou qualquer outro lugar? Cinema? Faz um pouquinho de diferença aí, assim. Hum, Eu acho que, assim, uma das coisas que eu lembro, porque o Marcos Velasquez, contando rapidinho como a gente se conheceu, eu morava em Sobradinho e eu às vezes metia na cabeça de tipo, passar o dia em Juazeiro Petrolina, né? E teve uma vez que, tipo, eu olhei no relógio, eita, já já vai começar a minha aula. E eu estudava, eu fazia o terceiro ano do ensino médio. E daí eu fui pro ponto de ônibus. Quando cheguei lá, eu conheci uma moça chamada Aureni Santos. E daí a gente começou a trocar ali conversa e tal. E ali ela falou: Ah, eu sou atriz, eu tô indo pro ensaio da Via Sacra. E eu, nossa, que demais, eu também sou ator. Ela, então vem comigo. E me levou, ou seja, escola eu deixei em segundo, terceiro ano. E fui. E ali eu comecei a ver um outro universo do teatro que é totalmente diferente das produções de Sobradinho. Que foi também onde eu comecei a fazer teatro aqui em Sobradinho, em um patamar fora da escola, foram essas produções de Via Sacra. E acabou que eu fui. Quando cheguei lá, o diretor era Flávio Soares e o assistente dele, Marcos Velasque. E depois de alguns dias de ensaio, aí eu peguei e falei, ó, Flávio, amanhã eu não vou poder vir porque eu não tenho dinheiro para vir todos os dias. Aí ele, você mora onde? Eu, não, eu moro em Sobradinho. Aí ele, do nada, chegou para Marcos e falou, Marcos, esse rapaz é de Sobradinho e ele tá no nosso espetáculo. Tem como ele passar uns dias na sua casa? Aí Marcos, tem. E eu olhei assim, hã? Pra onde é que eu vou? Aí, quando o Marcos me levou para casa dele, eu conheci o seu Antônio, que era o pai dele, a dona Lourdes, que era a mãe dele. Eles me acolheram de uma forma incrível e maravilhosa. Então, assim, a partir dali, eu tive uma amizade muito grande com o Marcos. Nasceu uma amizade muito grande. Mas também foi ali que Marcos também, em alguns momentos, me orientou. Roberto, ó, teatro é isso. Já Hertz, ele me orientou. Audiovisual é isso. E com o tempo, quando começou a surgir essa coisa dos vídeos, das produções para as redes sociais, aí eu descobri um outro caminho. Então, assim, com certeza tem uma diferença de criação, de produção. Mas eu acho que como ator não tem diferença, porque no final das contas a gente é obrigado a criar esse personagem. A gente é obrigado a se submeter a qualquer tipo de ação que o personagem venha a ter. É, Não existe tanta diferença da gente contar essa história.
Mas é bacana a gente passar por todo esse processo dos palcos, dos cinemas, da TV e hoje em dia das redes sociais, porque assim, querendo ou não, hoje em dia as redes sociais elas dão um apoio muito grande assim para o artista que está iniciando. E assim, eu fiz tantos vídeos de Betinho que hoje em dia eu fico muito feliz com a repercussão e o retorno que eu tenho da galera que sempre está acompanhando a gente nas redes. E cá para nós. Muito boa cada produção que eu vejo. Eu rio muito. Eu não aguento. Você e ele se vestindo de Maria de Fátima qual é o nome da. Olha, Bom, isso tem história, viu? depois você vai contar que ainda tem essa pergunta aqui.